Aleluia, glória a Deus, amém, queridos. Que o Senhor possa falar ao nosso coração nesse instante, que nós vamos meditar na palavra de Deus. Para mim é um privilégio, é uma alegria poder compartilhar com você a palavra de Deus. E para isso eu gostaria de fazer uma oração antes de nós iniciarmos, amém? Feche seus olhos aí onde você está, vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos por esse dia, queremos declarar, Senhor Deus, o teu favor, queremos declarar, Senhor Deus, que a tua palavra nos edifica, que ela é comida para nós e que fazer parte do seu reino, ó Pai, para nós é um privilégio. Por isso, Senhor, traz ao nosso coração essa convicção de que, por sermos parte do seu reino, temos também a sua natureza. Essa é a verdade da sua palavra para nós nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Queridos, todos nós estamos vivendo um momento diferente, né? Nós temos vivido dias onde muitas pessoas estão preocupadas, muitas pessoas estão abaladas, né? Umas mais, outras menos, e até é bíblico, porque a Bíblia diz que todas as coisas um dia serão abaladas, e estão sendo. Né? Se você perceber, empresas estão sendo abaladas, governos estão sendo abalados, né? A saúde está sendo abalada, mas existe uma coisa que não pode ser abalado. Quero ler com você um texto da Bíblia que diz, lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 28. Abra comigo, Hebreus 12, 28. A palavra do Senhor diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Ou seja, existe algo que não vai ser abalado. Nós servimos a um reino inabalável. Se nós fazemos parte de um reino inabalável, nós também não seremos abalados. Amém? Você pode repetir isso comigo? Falar, eu não serei abalado. Amém, meu irmão? E já que nós estamos então recebendo um reino que não será abalado, resta nós darmos uma resposta a esse reino que nos foi entregue, que nos foi dado. Para vivermos esse reino inabalável, nós precisamos saber como vamos servir a esse rei. Todo reino tem um rei. E a Bíblia diz que o reino dele é inabalável. O governo dele é inabalável. Nós somos servos desse rei, fazemos parte desse reino, fazemos parte desse governo. E se nós fazemos parte desse governo, a Bíblia diz que nós não seremos abalados, né? Porque para sermos abalados, o nosso rei teria que ser abalado. E isso é impossível, né? O autor de Hebreus nos diz que nós precisamos servir a esse rei. Né? Ou seja, o texto diz lá, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus. Todos nós que fazemos parte desse reino, servimos a esse Deus, a esse rei. E o próprio texto nos diz de que modo nós vamos servir a esse Deus, de que modo nós vamos servir a esse rei. Em primeiro lugar, fala que é de modo agradável. Não agradável a mim, não agradável uns aos outros, mas agradável a Ele. Nós devemos servir desejando, intentando no coração agradar o nosso rei, aquele que nos chamou. Depois, fala que devemos servir com reverência. Reverência é você reconhecer o seu papel no reino e o papel dele no reino. Ou seja, quem nós somos e quem ele é. Ele é rei, ele governa. E nós somos instrumentos do reino de Deus. Ele reina sobre nós. Então, a reverência nos leva a reconhecer que nós estamos debaixo desse governo, estamos debaixo desse reinado. E o texto também diz que nós devemos servi-lo com santo temor. O que isso quer dizer, meu irmão? Que deve haver no nosso coração a consciência do valor espiritual do nosso serviço. Nós não servimos a qualquer um, nós servimos ao Rei Jesus, nós servimos a um Deus poderoso. E isso deve trazer ao nosso coração temor. Quando nós fazemos algo para Deus, nós não podemos fazer de qualquer forma. Nós não podemos fazer isso relaxadamente e nós também não podemos fazer isso por nós mesmos. Então, quando nós nos reunimos como igreja, nós estamos nos reunindo por Ele e não por nós mesmos. Nesses dias, com todas as limitações
que esse vírus está nos impondo, nós temos nos reunido virtualmente. E se você está me ouvindo agora, através desse vídeo, através dessa gravação, isso quer dizer que as circunstâncias não foram capazes de impedir a igreja de se assentar a essa mesa. Sabe o que eu quero te dizer, querido? Que a reunião da igreja é um grito, é um manifesto desse reino que é inabalável. O fato de nós estarmos nos reunindo, ainda que virtualmente, quer dizer o seguinte: nada poderá parar a igreja, nada poderá impedir o reino de Deus de avançar. Eu creio nisso, irmão. Eu creio que depois desse tempo nós sairemos mais fortes. Eu creio que depois disso os nossos cultos serão ainda mais poderosos, mais cheios da vida. Irmãos, eu estou vendo o dia que nós vamos voltar a nos reunir nos prédios e o louvor começar. Eu tenho certeza, tenho convicção. O ambiente de glória, o ambiente de vida vai nos tomar, vai nos encher, vai ser tão poderoso, irmãos. Nós vamos certamente, depois disso, valorizar muito mais os momentos que estivermos juntos, porque as coisas lá fora estão sendo abaladas, mas o reino de Deus é inabalável. Aí você pode fazer uma pergunta: pastor, mas como que eu posso servir a Deus de modo agradável, com reverência e com santo temor? Eu quero usar agora um outro texto da palavra de Deus que está lá em Romanos, é muito conhecido. Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos ver o que o apóstolo Paulo ele nos diz. Romanos 12, 1. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Tem uma outra versão na NTLH que eu gosto muito também e eu quero ler ela aqui para você. Diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Versículo 2: não vivam como vivem as pessoas do mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Glória a Deus! Nesses dois versículos, nós vamos ver três coisas importantes sobre a verdadeira adoração, sobre como devemos nos posicionar nesse reino inabalável. Inabalável. Primeiro ponto é que nós vivemos no reino inabalável quando nós servimos baseados na misericórdia de Deus. Se você olhar ali no versículo 1, diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês ofereçam completamente a Deus a si mesmo como um sacrifício vivo. Queridos, a misericórdia de Deus, ela foi oferecida para nós quando nós ainda nem conhecíamos a Deus. A misericórdia é diferente da graça. Nós fomos alcançados em primeira instância por causa da misericórdia. Misericórdia é Deus não dar a nós aquilo que nós merecíamos, a punição, o castigo, a morte que nós merecíamos. A graça, por outro lado, é Deus dando a nós aquilo que nós não merecíamos. Misericórdia é Deus não dar o que nós merecíamos. E graça é Deus dar aquilo que nós não merecíamos. Favor, amor, compaixão, fé, graça, favor, prosperidade, saúde, todas essas coisas. Ok? Então, foi pela misericórdia. A misericórdia foi a porta de acesso. E nós devemos ter consciência dessa misericórdia, meu irmão. Verdadeiro serviço a Deus, que Paulo chama de uma oferta de adoração, não é baseado no nosso esforço, não é baseado na nossa justiça própria, mas porque Deus nos redimiu e nos tornou justos, Ele nos comprou pelo seu sangue, seu precioso sangue. Sabe, querido, não se trata de estar em um lugar alcançado pelo próprio esforço.
Sabe? Não se trata de fazer algo para Deus porque nós somos muito bons. Não, nós somos alcançados pela sua misericórdia. Então, Ele decidiu nos dar aquilo que nós não merecíamos. Nós pertencemos a Ele. Nós somos parte desse reino. Nós somos posse dEle. E por sua misericórdia, nós podemos adorá-lo e também nós podemos servi-lo. Sabe, irmão? Não ofereça nada para Deus baseado no seu esforço próprio. Não ofereça nada a Deus baseado nas suas próprias condições. Mas se achegue diante dele baseado na redenção, baseado na misericórdia de Deus. Então esse culto será aceitável diante de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus, Ele precisa operar em nós para produzir uma certa dependência. Você precisa entender isso. Não fosse a misericórdia de Deus, aonde nós estaríamos? Ô irmão, nós somos tão privilegiados em fazer parte desse corpo, em fazer parte desse reino. E para você operar nesse reino, você precisa ser consciente disso. Você precisa ser consciente da misericórdia que alcançou você. Eu sei que muitas pessoas adoram a Deus pensando que elas podem fazer alguma coisa por Deus. Alguns servem a Deus pensando que Deus está precisando muito. Deus está precisando de gente para adorar Ele. Muitas pessoas estão pensando que Deus aceitaria qualquer coisa, de qualquer jeito, qualquer pessoa. Deixa eu te falar. A verdade é que o nosso serviço a Deus nos é permitido por causa da sua graça e da misericórdia que um dia nos alcançou. Se você se lembrar, quando os romanos vieram prender Jesus, logo que Jesus estava sendo preso para poder ser levado também ao martírio, Jesus, ele na verdade, quando foi preso, aqueles romanos vieram, abraçaram, seguraram Jesus. Pedro chegou e tomou a espada de um soldado e cortou a orelha de um soldado. Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, por que você está me defendendo? Eu não preciso que ninguém me defenda. Você não sabe que se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e Ele enviaria 12 legiões de anjos para me defender? Pedro, ele se achava o protetor de Jesus. Mas Jesus disse: guarda a sua espada, Pedro. Eu não preciso que você me defenda. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Eu não estou dizendo que tanto faz você estar com Deus ou não, mas eu quero alertar você para o privilégio de sermos parte do corpo, para o privilégio de fazermos parte desse reino. Quando nós nos tornamos conscientes dessa verdade, irmãos, nós nunca seremos passivos nesse reino. Se nós tornarmos conscientes que esse reino é inabalável e de que nós fazemos parte dele, nada poderá parar a igreja de Jesus. Aleluia! Então, para nós operarmos nesse reino inabalável, nós precisamos ter consciência da misericórdia que nos alcançou. Então, por causa da sua misericórdia, Deus permite que nós o sirvamos. Alguns vão servir liderando, outros vão servir discipulando, outros sendo anfitriões, outros consolidando vidas. Eu não sei de que forma você vai ser envolvido no reino de Deus. Na verdade, Deus não está carente de nada, nem de adoração, porque no céu tem milhares, miríades e miríades de anjos que o adoram. Deus não está necessitado de mão de obra, esperando que alguém responda para Ele do seu próprio jeito. Não. Ele cumprirá o seu propósito com você ou com outro. Independente de mim, independente de você. Escuta o que eu vou te falar. Deus nunca fica na mão. Mas o nosso serviço a Deus nada mais é do que uma oportunidade que Deus nos dá de estarmos mais perto dEle. Deus nos oportunizou isso. Estarmos servindo ao Rei perto do Rei. Tendo relacionamento com o Rei. Enquanto você lidera, enquanto você discipula, enquanto você abre a sua casa, enquanto você consolida um novo convertido, eu quero te falar, essa é a oportunidade que Deus está dando a você de servir, mas também de ser envolvido por Ele. E Ele só faz isso por causa da sua misericórdia. Em segundo lugar, nós vivemos no reino inabalável quando nós servimos baseados na morte do ego. Não tem como servirmos a Deus baseado num sentimento egoísta.
No versículo 1 ali de Romanos capítulo 12, ele diz: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus com um sacrifício vivo. O nosso corpo deve ser oferecido como sacrifício vivo. Então, o nosso serviço e a nossa adoração não começa no nosso espírito. Começa no nosso corpo. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós achamos que nós podemos apenas fazer as coisas parado dentro de casa. Não, irmãos. O nosso corpo precisa iniciar aquilo que o nosso espírito está desejando ardentemente. Consegue entender? Se nós não servimos a Deus com o nosso corpo, nós não servimos com nada. Porque sim, João 4,24 diz que Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Sim, é verdade. Mas é o seguinte, servir a Deus, é impossível servir a Deus apenas no espírito, sem o corpo. Então, sacrifícios vivos fala de envolver o nosso corpo. Muitas pessoas podem dizer, é muito mais espiritual quando nós apresentamos o nosso espírito. Mas Paulo fala que nós devemos apresentar o nosso corpo. Por quê? Tem gente que fala, às vezes a pessoa falta na reunião da célula, falta na reunião do culto, e aí ele fala assim, irmãos, eu estou aí com vocês em espírito. Né? Pastor, eu não fui no culto, mas eu estava aí em espírito. Amém, glória a Deus. Eu creio que o coração do irmão estava desejoso de estar presente ali no culto, glória a Deus. Mas deixa eu te dizer, se isso vira um hábito para você, se todas as pessoas que iriam no culto pensarem do mesmo jeito, eu não vou poder ir hoje, mas eu vou estar presente em espírito, né? Tem que tomar cuidado, que se uma pessoa vier, pode ser que ele sente em cima do espírito do irmão na cadeira ali, né? Então, assim, a carne e o espírito, eles são inimigos. Eles não convivem, eles não compactuam da mesma vontade. Um guerreia contra o outro, um milita contra o outro. Lá em Gálatas 5,16 diz isso. Então, por que nós precisamos apresentar o nosso corpo e não o nosso espírito como sacrifício vivo? Porque o Senhor é prático. Se você apresentar o espírito, você fica sem corpo. Mas se você trouxer o seu corpo, o seu espírito vem junto. Isso significa que você tem que apresentar toda a sua vida. E eu creio que a razão mais importante de apresentarmos o nosso corpo é a seguinte: o espírito não tem problema em adorar a Deus, mas a carne tem. Você já percebeu como é tão difícil fazer algumas coisas para Deus? Quando você decide jejuar, teu corpo pede comida. Quando você decide orar, você tem sono. Quando você, na verdade, decide ofertar, você se lembra de várias outras necessidades que você tem. São coisas espirituais, meu irmão. Consegue entender? Quando você se dispõe a ter comunhão com o corpo, normalmente vão aparecer vários compromissos e possibilidades para você não estar juntos. A sua carne gritando. Mas já percebeu como é tão fácil? Às vezes você está com sono, mas surge um filme, ou então você está com sono, você deita na cama, pega o seu celular e vai ver suas redes sociais, você perde o sono. Você já percebeu como é? Quando você, na verdade, está com vontade de comer, com necessidade ali, com fome, é tão bom você ir lá e comer. Já percebeu que muitas vezes, envolvido num trabalho, no seu trabalho profissional, ou ocupado em outra coisa que te alegra, você nem sente fome. Já aconteceu comigo várias vezes. De acordar e sair e resolver um monte de coisa. Quando é 2 horas da tarde, eu falo, nossa, eu não comi nada hoje. Mas quando você está de jejum, quando você pisa no chão, descendo da cama, você já lembra da comida. Seu corpo é inimigo do seu espírito. É por isso que o nosso corpo tem que ser apresentado como sacrifício vivo. Sabe, irmãos, eu digo que em relação às coisas de Deus, é assim. Há resistência. Há resistência. O nosso corpo tem um problema sério. Sabe qual que é o problema do nosso corpo? O nosso ego. O inimigo tem o inimigo número 1 do reino de Deus não é o diabo. O inimigo número 1 do reino de Deus é o nosso ego. É o reino do nosso ego. O reino
do eu. É por isso que, se você não apresentar o seu corpo e você não se render a Deus, você não pode adorar e servir a Deus. Então, preste atenção, tudo começa no seu corpo. Você precisa apresentar, render o seu corpo a Deus, porque essa é a única maneira de resolver os nossos problemas. Porque os nossos problemas se originam aonde? No seu orgulho, no seu ego. O nosso ego é a raiz de todos os problemas. Para pensar, por que você fica nervoso? Por que você fica estressado? Sabe, no trânsito, por que você fica bravo? Porque alguém te fechou, porque o cara não deu seta. Ah, o bonitão nunca errou na vida. Deixa eu te dizer, irmão, quando nós ficamos nervosos e irados é porque alguém feriu seu ego e você se encontrou numa posição de se colocar como sendo melhor e maior do que o outro. É por isso que nós nos irritamos. É por isso que quando o nosso ego está de pé, por exemplo, no casamento, e o da nossa esposa também está de pé, o que acontece? Conflito, briga, discussão. Mas se um dos dois morrer, não tem mais problema. Não vai ter mais problema. Qual que é a solução? A solução é que o ego precisa morrer. Né? O ego precisa morrer. Por que nós temos inveja? A inveja é fruto da comparação. Comparação de nós mesmos com outras pessoas. Se o meu ego não morrer, não tem nada para comparar. Aliás, se o meu ego morrer, não vai ter nada para comparar. É por isso que nós precisamos morrer. E essa morte, ela é diária. Se nós queremos viver um reino inabalável, ter uma vida que não pode ser abalada, nós precisamos morrer, irmãos. Precisamos ter uma ideia mais tímida de quem nós somos, do quão bom nós somos e do quanto devemos ser agradados. Nós servimos a um rei. Ele deve ser agradado. E matando o nosso ego, nós vamos estar servindo ao nosso Deus, apresentando o nosso corpo como um sacrifício vivo. A maioria das pessoas que vão pregar esse texto que eu estou pregando para você, de Romanos capítulo 12, versículo 2, ela pula o versículo 1. Muitos não leem o primeiro versículo. O primeiro versículo fala do sacrifício. E sacrifício na Bíblia é sinônimo de morte. Irmãos, nós precisamos morrer diariamente. Mas alguém pode dizer assim, já morri, já estou morto. Toda capacitação que eu vou, eu morro. Toda conferência que eu participo, eu morro. Ah, pastor, eu já morri muitas vezes. Mas esse é o problema. Você morrer em 2 dias de capacitação, em 2 dias de conferência, aí no 3º dia você ressuscita novamente. Mas hoje eu quero ensinar você a morrer completamente. Hoje nós teremos uma aula de mortologia, o estudo da morte, como morrer de forma apropriada. Olha só, Colossenses capítulo 3, versículo 3 diz o seguinte: porque morrestes e a vossa vida está oculta justamente com Cristo em Deus. Esse versículo diz que você já morreu com Cristo. Mas se você continuar lendo os próximos versículos ali de Colossenses capítulo 3, você verá que o verso 5 diz que você deve fazer morrer a sua natureza carnal. Uai, mas o versículo 3 não diz que eu já morri? Que eu já morri com Cristo? Agora o versículo 5 está dizendo que eu tenho que morrer? Qual dos 2 versículos está certo, pastor? O versículo 5 diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, lascívia, paixão, desejo maligno, a avareza, que é a idolatria. O que diz que você já morreu ou o que diz que você deve morrer? Qual dos 2 versículos estão certos? Ambos versículos são verdadeiros. O versículo 3 se refere à morte de Cristo na cruz. E o versículo 5 se refere à cruz que você deve tomar diariamente. O versículo 3 é o trabalho de Jesus. O versículo 3 aconteceu no passado, de uma vez por todas. Mas o versículo 5, na nova linguagem de hoje, diz assim: portanto, matem os desejos desse mundo que agem em vocês. E como é difícil entender isso. Como é difícil entender isso, né? Eu conversei com uma pessoa uma vez dizendo que ele teve uma infância
numa zona rural e que o avô dele matava galinha assim, botava a galinha para andar no quintal e aí com um facão na mão, passava perto da galinha, dava um facão usado, cortava a cabeça da galinha e diz que a galinha continuava correndo assim por alguns metros para depois cair, né? Eu não sei se você sabe também, uma barata, se você cortar a cabeça dela, ela é capaz de ficar 3 dias se mexendo antes de morrer de fato. Que coisa engraçada, né? Os bichos. Mas você sabia que às vezes quando nós recebemos a natureza de Cristo, o que foi que Ele fez? Ele cortou cabeça na nossa vida. A cabeça é Adão. A cabeça é a natureza pecaminosa que nós temos. E quando Ele cortou a nossa cabeça, nós continuamos andando por um tempo. Até que Ele tenha sido posto como cabeça. Até que Ele tenha sido posto como rei na minha e na sua vida. Você foi completamente cortado de Adão. Deus deu a você, Jesus deu a você agora uma nova cabeça. A cabeça dele, a cabeça de Cristo. Aleluia! Então é o seguinte, a galinha já está morta. Agora, sem cabeça, ela continua correndo. É interessante, né? Leva tempo, muitas vezes. A cabeça foi arrancada, mas talvez você vai levar algum tempo para se desfazer dos hábitos antigos, para aprender a caminhar como um verdadeiro cristão que mortifica a sua carne. Então, eu quero falar com você que nós somos uma espécie que demora um pouco mais de tempo para morrer. Talvez você vai levar 15 anos para parar com os hábitos antigos, 10 anos, 2 anos ou alguns meses. Mas normalmente nós levamos um tempo maior. Nós somos aqueles que nasceram de novo, mas que precisamos continuamente lutar contra a nossa vontade, lutar contra o nosso ego. Tem crente que leva 15 anos para se livrar dos seus hábitos. Continua, na verdade, gritando com o cônjuge, continua vivendo, né, escravo de pornografia, continua mentindo, continua falando palavrões, continua de pavio curto, continua milindrado, insubmisso por 15 anos, às vezes até mais. Por que essa espécie é tão difícil de lidar? Essa espécie talvez seja a pessoa que está aí do seu lado agora. Ou talvez essa espécie é a pessoa que está me ouvindo nesse instante. Por que nós levamos tanto tempo para morrer? Porque nós não praticamos Romanos 12:1. Esse é o problema. Nós não ensinamos mais isso. Nós não pregamos mais sobre a morte do nosso ego. Nós precisamos morrer para nós mesmos, irmãos. Tem alguém do seu lado aí? Pergunta para essa pessoa, quanto tempo você ainda vai levar para morrer completamente? Agora diga para ele, morre logo. Morre logo, meu irmão. Enquanto você estiver sendo governado pelo ego, nós sempre seremos abalados. Sempre seremos abalados. Mas se nós estamos debaixo desse governo, desse rei, então nós não seremos abalados. Amém? E o terceiro e último ponto. Vivemos no reino abalável quando servimos baseado na renovação da mente. Nós não podemos continuar pensando como nós pensávamos. Sabe como eu disse? Nós estamos sendo sacudidos, estamos sendo testados, provados para sermos aprovados. Mas isso só será possível se, diante de toda essa turbulência, nós mudarmos a nossa mentalidade, nós renovarmos a nossa mentalidade para sabermos lidar com toda essa pressão. Depois de praticar Romanos 12:1, agora nós podemos praticar o Romanos 12:2, que é o verso que diz assim, não vivam como vivem as pessoas do mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Meu querido, você precisa renovar a sua mente. Você precisa renovar a sua mente. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus colocou em nós uma imagem. E a imagem que nós temos dentro de nós determina a pessoa que nós somos. Olha como isso é importante. Então, a renovação da mente significa renovar a nossa imaginação. Ou seja, trocar as imagens que a vida colocou dentro de nós. E que agora a palavra precisa
transformar, precisa ir mudando essas imagens que foram impregnadas em mim durante toda a minha história de vida, antes de eu conhecer Jesus. A imaginação de muitos cristãos não é pura. Muitos têm uma imaginação pecaminosa, mas nós precisamos mudar a nossa imaginação. Romanos 12:2 foi escrito pelo apóstolo Paulo, com base provavelmente naquilo que ele leu em Ezequiel capítulo 8. Foi de lá que Paulo tirou esse texto. Olha lá, Ezequiel 8:6, de 6 a 12, nós vamos ler ali. Olha o que diz. Disse-me ainda, filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui? Para que me afaste do meu santuário? Pois verás ainda maiores abominações. Ele me levou à porta do átrio, olhei e eis que havia um buraco na parede. Então me disse, filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede e eis que havia uma porta. Disse-me, entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi. Eis toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede e em todo o redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subia o aroma da nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras, pintadas de imagens? Pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Oh Deus, misericórdia. Um dia Deus falou para Ezequiel entrar no templo de Deus. Deus queria mostrar para Ezequiel o que estava acontecendo lá dentro daquele templo. As paredes estavam cobertas de desenhos, de cobras e outros animais impuros e de todas as coisas que os israelitas estavam adorando. Então Paulo pegou esse versículo de Ezequiel, onde esses 70 líderes israelitas estavam ali e entre eles prestando um culto num salão cheio de imagens. E a desculpa deles era exatamente essa. Deus não está vendo. O Senhor não está vendo. Quando Ezequiel entrou no templo, ele ficou chorando. Ele começou a chorar, ficou chocado. Por fora, o templo estava muito bom. Estava muito organizado, muito limpo, mas quando entrou nas paredes do templo, haviam muitas imagens. Essa é a imagem mental que você tem do templo de Deus, que é o seu corpo. Você sabia que o seu corpo é o templo do Espírito de Deus? E muitas vezes também nós criamos imagens. Quais são as imagens para o homem? Talvez mulheres sensuais, mulheres maravilhosas. E você fica olhando essas mulheres e pensando que Deus não está vendo. Sabe, talvez as conversas, nos aplicativos, talvez olhares, as escondidas, pensamentos que talvez na nossa mente ninguém está percebendo, ninguém está vendo. Muitas vezes são a imagem do poder que representa o ego. Você sendo reconhecido, você sendo o centro das atenções, a imagem do orgulho. Eu falei da lascívia, mas pode ser muitas outras coisas. Sabe? De querer ter o que Deus não te deu. Isso é muito perigoso. Você desejar ter aquilo que Deus não te deu, não importa o preço. Eu quero te falar, querido, às vezes, o preço de termos aquilo que Deus não nos deu é tão caro. É tão caro, vai custar tão caro. Talvez custe todo o seu dinheiro. Talvez custe toda a sua família. Talvez custe a convivência com seu filho, com a sua filha. Talvez custe o seu ministério. É muito alto o preço de desfrutarmos daquilo que Deus não nos deu. Que você seja aquele que deseja ter aquilo que Deus quer te dar. Porque eu preciso te dizer que Deus tem muitas coisas boas para dar a você. O que eu faço, pastor, quando a dificuldade vem? Cara, sabe o que eu quero te dizer? Não viva como as pessoas desse mundo. Deixe que Deus
transforme seu coração por meio de uma completa mudança na sua mente. Essa renovação de mente é operada quando nós decidimos morrer diariamente. Entenda isso. Deus vai operar na sua vida na mesma medida que você abre. Deus vai trabalhar no seu coração na mesma medida que você permite. Deus não vai invadir. Agora, se você parar agora e dizer, Senhor, eu quero experimentar a tua boa, agradável e perfeita vontade. Senhor, eu quero morrer para mim mesmo. Ah, irmão, quando você assume essa postura, quando você assume esse posicionamento, então Deus abre os seus olhos e você começa a enxergar coisas óbvias que você não estava enxergando. Você começa a enxergar coisas que precisam ser removidas de fato da sua vida. Escuta o que eu estou dizendo. Deus está falando com você. Tem coisas que precisam ser arrancadas da sua história, precisam ser arrancadas da sua vida, simplesmente porque impedem você de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que eu vou fazer isso? Renovando a sua mente, transformando a sua história, deixando de pensar que é você que muda alguma coisa, é você que conquista algo. Não! É o Senhor quem te libera sobre a sua vida. É o Senhor quem dá. Não se esqueça, você faz parte de um reino que não pode ser abalado. Por que muitos cristãos não têm a mente renovada? Porque eles não se expõem à vontade de Deus, à palavra de Deus. Enquanto você não se abre, Deus não se revela e você fica ali irredutível nos seus pensamentos, cheio de imagens erradas dentro de você. É por isso que constantemente você é abalado. Meu desafio, o seu desafio é viver nesse reino que jamais será abalado. Mas para isso precisamos de uma mente renovada no Senhor. Amém, irmãos? Eu quero encerrar lendo um texto para você de Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Então, devemos servir ao Senhor de maneira agradável, com reverência e temor. E isso só é possível se entendermos que fazemos pelas misericórdias de Deus e não por causa dos nossos atributos. Mas também só podemos servir a Deus e adorar a Deus corretamente se matarmos o nosso ego. E por último, só podemos servir a Deus nesse reino se as imagens que existem dentro de nós forem substituídas através de um processo de renovação da mente operado pelo Espírito de Deus. Que o Senhor faça isso na sua vida e que você possa viver plenamente nesse reino inabalável do nosso Deus. Deixa eu orar com você. Senhor Deus, eu quero declarar, meu Pai, que aquilo que precisa ser abalado dentro de nós será abalado, para que aquilo que precisa permanecer, permaneça. Deus, eu quero declarar que nós somos parte desse reino inabalável e que nós veremos assim, matando o nosso ego, crendo que fomos alcançados pela misericórdia e também que as imagens que o mundo colocou dentro de nós serão substituídas pela Tua palavra, que é vida dentro de nós. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você.